Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Mais um Pode Id aqui no canal. Desde já agradeço a todo mundo que está inscrito. Não deixe de compartilhar. Só para lembrar vocês, o Pode Id é um canal que fala dos testemunhos de vida de membros da Igreja do Deus Eterno ou de outros lugares. E também falamos de temas relevantes que podem contribuir para ajudar pessoas que estão nos assistindo. Vou soltar algumas palavras aqui para vocês, que vocês já vão entender. Paradigmas, limitações, direitos, inclusão social. Abril é o mês mundial de conscientização sobre o transtorno do espectro do autismo. Essa sigla, a TEA, está muito presente aí na internet, nas redes sociais, e na boca de muita gente que sabe superficialmente sobre o tema. Mas se você quer aprender mais, fica com a gente. Agora, sem mais delongas, eu vou apresentar quem está aqui hoje. A gente está recebendo ela que tem 21 anos de idade, é estudante de psicologia, no 7º período de faculdade, estagiária de empregabilidade na Escola da Nuvem, filha da nossa obreira Luciana Barcelos, e recentemente esteve aqui na igreja fazendo uma palestra super construtiva sobre o tema TEA e como a Igreja do Deus Eterno pode ser mais acolhedora nesse sentido. Estamos recebendo hoje aqui a Ana Carolina Barcelos. Tudo bem, Ana? Tudo bem. Fica super à vontade. A gente está aqui hoje, né? Dia 12 você veio aqui, falou um pouquinho, não só sobre o tema, mas como a gente pode acolher pessoas com espectro. E hoje a gente está aqui para conhecer um pouquinho de você na íntegra. A gente teve até um spoiler aí do pastor Tiago sobre o seu namoro naquele dia. Eu falei, gente, espera, porque a gente vai ter um Pode Id com ela e ela vai poder falar melhor da vida dela. E normalmente todo entrevistado, a gente gosta muito aqui do programa de fazer na ordem cronológica mesmo. Eu sempre começo a falar falando da infância para que a gente conheça o convidado na íntegra, independente do tema. Então vamos lá. Mas antes de falar de iniciar as perguntas para a Ana, eu quero falar aqui um pouquinho desse mês de abril. Esse mês de abril tem um significado especial para quem trava batalhas diárias em busca de diagnóstico precoce, tratamento e, por que não dizer, aceitação do TEA. O Abril Azul, como foi estabelecido pela ONU, tem o objetivo de conscientizar a população sobre o autismo e envolver a comunidade, trazer visibilidade e buscar uma sociedade mais consciente, menos preconceituosa, pessoal, isso é muito importante, e mais inclusiva. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, cerca de 70 milhões de pessoas são autistas no mundo. Esses dados eu consegui no Ministério da Integração e de Desenvolvimento Regional, mas é do final de 2023. Então, o número com certeza é superior a isso. Então, para você ver a importância desse mês de abril, a importância desse tema, e a gente não quis ficar de fora disso, porque a relevância dele é grande e a gente precisa conscientizar quanto mais pessoas a gente conseguir. Mas, Ana, falando de você agora um pouquinho, gostaria de saber de você como foi sua infância. Também na palestra você comentou que você fechou o seu diagnóstico mais já para frente na adolescência. Então, quando criança, você ainda, vou dizer lá, até os 12 anos, você ainda não tinha o diagnóstico fechado do TEA. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para mim sobre a sua infância, como foi, se você já tinha ali ações que chamavam a sua atenção ou a atenção da sua família, do seu irmão, se você sofria com algumas ações ou reações suas ou de outras pessoas, ou você teve uma infância padrão? Eu acho que desde bem pequeno, o meu desenvolvimento foi bem diferente. Eu não tive atrasos, na verdade, eu acho que em alguns aspectos eu fui bem precoce.
Então, eu falei cedo, eu andei cedo, tudo eu fui fazendo cedo, apesar dos estereótipos, né, das pessoas acharem que o autista vai ter atraso de fala, vai ter atraso no desenvolvimento em geral. Isso foi uma coisa assim que minha mãe sempre notou, mas ela não tinha o conhecimento para entender que tinha alguma coisa de diferente. E acho que o que mais chamava atenção na minha infância é que eu tinha muita dificuldade de socializar. Entendi. Eu acho que era o que mais chamava atenção. Os professores sempre chamavam minha mãe para conversar, falavam que, apesar de eu ser muito inteligente, eu sempre tinha dificuldade de entender as outras crianças, então eu não entendia as brincadeiras, eu nunca entendia qual era a graça das coisas, não entendia assim, a interação, né, das crianças, então isso dificultou bastante para fazer amizade. Eu lembro assim que eu praticamente não tinha muitos amigos. Era sempre assim uma amiga só e também nunca era muito próxima. Isso mais no início. E aí, eu acho que conforme eu fui crescendo ali para os 10, 11, 12 anos, eu acho que uma coisa que chamava muita atenção é que eu tinha bastante dificuldade para regular as minhas emoções. Então, eu tinha muitas situações, assim, de... que eu chorava muito, até na escola, assim, eu ia muito para sair da sala para chorar, em casa, chorava muito, sempre chorava muito, minha mãe não aguentava, ela falava, essa menina só chora. Mas você não entendia por quê ou entendia? Eu tinha muita dificuldade, assim, em coisas que eram simples, e quando eu falava, as pessoas não entendiam, porque para minha mãe não fazia sentido eu ter essas dificuldades. Às vezes ela achava que era frescura, que era birra, e aí eu já tava, assim, grande, né, 10 anos, Isso. e chorava muito, e minha mãe falava, para com isso, para de chorar. E era sempre assim, eu sempre, é muito comum que as mulheres autistas tenham estratégias, os homens também, mas é mais comum em mulheres, que tenham estratégias para camuflar essas diferenças sociais. Entendi. E eu comecei a fazer isso bem nova. Então eu sempre senti que eu estava vivendo assim um personagem. Entendi. Eu sentia que eu não podia falar o que eu pensava, eu sentia que eu não podia agir como eu queria agir. Era sempre talvez uma imitação das crianças, principalmente das meninas. Entendi. Era sempre uma amiga que virava ali uma inspiração para o meu personagem. E aí eu sempre falava para minha mãe que eu achava que as pessoas não gostavam de mim. As pessoas gostavam que eu fingisse, as pessoas gostavam daquela pessoa que eu criei para me socializar. Então essa era o principal motivo do choro, né? E você citou que você tinha algumas atitudes simples, mas que você não conseguia fazer. Você lembra alguma? Você consegue citar algum exemplo? Eu sempre tive muita dificuldade para entender expressões. Eu lembro que eu tinha uma professora de educação física que toda vez que ela me via, eu estava sempre muito sozinha, ficava andando para um lado e para o outro, e aí ela me via e falava assim, o que você está fazendo aí? Você está pensando na morte da Bezerra? E para mim É um aquilo ditado. não fazia sentido nenhum, e eu ficava perguntando para ela, que Bezerra, que Bezerra? Eu chegava Sério? em casa e falava pra minha mãe, eu acho que ela pensa que a gente tem uma bezerra que morreu. Não, eu tô rindo, gente, mas é super legal você expressar isso, porque pode ter muita gente em casa nesse sentido. Eu tô aqui e tá vindo na minha memória muitas coisas com o Arthur, gente, para quem não sabe, eu tenho filho com TEA também, hoje ele tem 10 anos, e acontece isso com ele, muitas das vezes eu fico assim, mas aí tudo está vindo aqui na minha memória. Então é legal dizer, porque parece algo simples, mas não é. Isso pode ajudar e muito as mães a ajudarem seus filhos, né, no dia a dia. Uhum. Eu acho também que outra coisa que chamava atenção, assim, que eu percebi que eu era diferente, é que eu tinha muita dificuldade na coordenação motora. Então, tudo meu era desajeitado. Eu corria muito desajeitada. Eu não conseguia brincar assim com bola. Se jogar bola para mim até hoje eu não consigo pegar.
Então, as crianças, inclusive, teve uma situação assim na minha infância que me marcou, uma coisa que eu carrego até hoje, é que não deixavam eu brincar de pique-pega. Eu não sabia por quê. Uma vez eu fui perguntar e falaram, é porque você carregou um pato. Meu Deus. Quer dizer, eu corri muito, muito desajeitada. Hoje você está falando sorrindo. Na época você também levava de boa ou isso te magoava bastante? Não, na época me magoava muito. Eu, eu acho assim, eu já tinha muita dificuldade de interagir, de entender as situações sociais, e isso já era uma dificuldade, né? Assim, já era um empecilho para a socialização. Eu não tinha quem me apoiasse na época, porque os meus pais não entendiam, então eles não sabiam que eu tinha essa necessidade. Os professores também não sabiam, então eu Sim, não tive esse suporte na escola. E eu acho que hoje isso está melhorando, mas eu acho que as crianças não recebem uma educação para aceitar o que é diferente. entendi. Então a gente acaba sofrendo com esse julgamento também. E aí, além de você ter essa dificuldade, se as pessoas estão sempre julgando por você ser diferente, isso também dificulta. Sim, você já tem as suas particularidades e ainda tem que lidar com o não entendimento das pessoas quanto às suas diferenças, né? Uhum. Eu até tenho uma pergunta para te fazer nesse sentido, quanto à evolução disso, de quando você era criança para hoje, mas eu vou deixar mais para frente. Então, a gente conheceu um pouquinho da infância da Carol e agora eu queria pular um pouquinho para a sua adolescência, né? Você comentou aqui que você teve o diagnóstico já adolescente. Eu queria que você falasse qual idade, o que levou sua mãe ou seu pai a te levar no especialista, né? Quando que isso despertou, porque tem esse gatilho, né, de você despertar, meu filho precisa de ajuda, como aconteceu comigo, e como que você recebeu esse diagnóstico? É, eu acho que eu fiz terapia por muito tempo, porque eu que identifiquei essa necessidade e eu Ah, que falei sim. para os meus pais que eu precisava de um psicólogo, acho que já com 11 anos, porque eu sofria muito com ansiedade. Eu era extremamente ansiosa. E eu fui em alguns psicólogos e todos falavam que era depressão, era depressão, ansiedade, sempre isso. E eu tentava fazer tratamento para ansiedade, tentava fazer tratamento para depressão e nada melhorava, nada me ajudava. E quando chegou a pandemia, foi maravilhoso. Para Por mim quê, Carol? foi incrível, porque eu sempre tive muita dificuldade até para estar na escola, porque na escola é muito barulho, é muita coisa acontecendo, e tem a coisa, tipo, você tem que prestar atenção, e tem que fazer o É dever, e tem verdade. aquela barulheira toda, e eu já tinha muita dificuldade com as amizades, então eu vivia extremamente ansiosa, porque eu estava sempre seguindo um roteiro. Era como se eu estivesse sempre atuando. E isso Entendi. dá muito trabalho, é muito É esforço todo verdade. dia, muito É verdade. cansativo. E aí, quando chegou a pandemia, eu não tinha mais que viver esse Todo mundo se isolou. personagem. E aí, eu fiquei em casa, então, olha, eu fiquei muito bem. Muito bem, muito bem. Assim, a ansiedade melhorou 1000 vezes. Eu estava muito bem. E aí acabou a pandemia. E aí eu tive que voltar Voltar para a para o mundo real. escola, voltar para o mundo real. E eu perdi o personagem. Não conseguia mais esconder essas diferenças, né? Porque quando eu estava em casa, eu não estava precisando esconder. Sim, Então foram uns 2 anos, né? Praticamente em casa. foi. Mais ou menos isso. E aí, quando eu tive que voltar, foi muito difícil, porque eu tinha que meio que recriar esse personagem, tinha que me adaptar de novo a essas normas sociais que muitas vezes para mim não faziam sentido. E antes eu estava ali na calmaria da minha casa, né? De não tem barulho, não tem ninguém me tocando, não tem aquela confusão toda. E aí voltar para a escola foi extremamente desafiador. Eu não conseguia mais ficar em sala. E eu entrei assim num desespero de perder meu personagem, as pessoas Como que não eu vão mais faço gostar de agora? mim.
E foi muito difícil essa volta. E novamente fui eu que pedi para minha mãe, mas eu acho que nesse momento a minha mãe já conseguia ver mais essas dificuldades, então ela também entendia que eu estava precisando. Sim. E na verdade eu fui numa psicóloga que não era neuropsicóloga, e foi assim, a primeira sessão com ela, acho que a gente ficou mais de 1 hora, porque eu falava as coisas e ela me olhava assim, e escrevendo tudo rápido, sabe? E fazendo perguntas. Eu pensei, essa mulher tá me entendendo. Agora vai. Agora vai. E aí foi ela que conseguiu identificar, né? Mas quando ela falou pra mim, quando teve a devolutiva, ela conversou comigo, com a minha mãe, e minha mãe ficou muito brava. E eu Sério? fiquei muito brava também, porque na minha cabeça, autismo era uma coisa assim totalmente diferente. Eu também não sabia que era isso. Então, pra mim, aquilo que ela estava falando era um absurdo, não fazia sentido nenhum. E eu lembro até que a minha mãe falou assim, coisas tipo, mas ela é inteligente, mas ela sempre foi inteligente, porque as pessoas sempre Com associam, né? isso. E aí foi bem difícil de aceitar. E eu pesquisava muito, comecei a pesquisar bastante, só que eu achava muitas coisas sobre crianças autistas. Sim. E era sempre muito voltado para os meninos, né? E aí eu comecei a pesquisar artigos em inglês. Eu achei um grupo na internet de mulheres autistas. E eu comecei a ler aquilo e todas as publicações daquele grupo, eu pensava, meu Deus, eu sou assim. Fazia Meu sentido. Deus, eu faço isso. E aí eu comecei a pensar, peraí, eu tô me identificando com isso daqui. Entendi. Aí eu comecei a pesquisar, assim, artigos falando especificamente sobre mulheres. E foi aí que eu entendi, tipo assim, ah, tá, realmente. Porque eu acho que é muito diferente os meninos e as meninas. Sim. E eu acho que, até por conta da expectativa social, eu acho que a gente coloca muito mais expectativa nas meninas. Então, as meninas, desde cedo, Sim. elas aprendem muito a contornar essas dificuldades e suprimir certos comportamentos que a gente considera, assim, desviantes, né? E eu acho até que, por conta disso, fica mais difícil de receber um diagnóstico sendo menina, porque você é condicionado todos os dias a suprimir aquelas coisas, e é um sofrimento em silêncio. E, Carol, você citou, né, do diagnóstico, a gente acabou de falar disso aqui, e você acha que você precisou manter esse personagem que você citou, mesmo após o diagnóstico, mesmo sabendo que você tem a síndrome e entendendo um pouco do que você sentia, das suas reações, você precisou manter esse personagem? Sim, eu sinto muita diferença quando eu ajo do jeito que eu quero agir, o meu jeito normal. E tem muita diferença de quando eu tô agindo com esse personagem, pra agradar, encaixar. Eu acho que as pessoas tendem a meio que ter mais afeição ao que elas identificam que parece com elas. Então, eu sinto que quando eu tô agindo como eu quero agir, eu sinto que as pessoas excluem, eu sinto que as pessoas julgam mais. Eu acho que as pessoas às vezes é só porque eu tô me movimentando de um jeito diferente, porque Entendi. é muito comum que as pessoas autistas façam movimentos repetitivos. E às Sim. vezes não é aquela coisa assim que a gente imagina da pessoa ficar sacudindo assim forte, sabe? Mas às vezes são movimentos sutis. Se você me vê assim em pé, conversando com uma pessoa, eu vou ficar balançando o tempo inteiro, parece que eu tô meio que dançando assim. E às vezes parece que tem pessoas que se incomodam com isso. Sim. E vão se afastar de mim só porque eu tô balançando. E às vezes não é nada do que eu tô falando, não é nada do que eu tô fazendo, só que a pessoa já julga por causa disso e aí nem tenta, sabe, conhecer ou... E aí quando eu assumo esse personagem com essa postura mais próxima do que as pessoas consideram neurotípico, né? Sim. Eu sinto que as pessoas estão muito mais abertas a ouvir. Entendi. Eu sinto que as pessoas respeitam mais o que eu digo. E eu vejo essa diferença também quando eu falo que eu sou.
Se eu falo assim, acabei de te conhecer, e aí eu falo que, por algum motivo, eu falo que eu sou autista, eu tenho a impressão de que eu tenho que me esforçar muito mais para mostrar que eu sou capaz de fazer coisas normais. E quando eu não falo, a pessoa não fica assim, sabe? Eu não preciso ficar me esforçando. Então, muitas vezes eu nem falo. Eu prefiro não falar, porque isso às vezes é um problema, porque eu não falar às vezes me impede de acessar direitos, adaptações. Verdade. Posso dar o exemplo da faculdade. Eu tenho dificuldades na faculdade porque, às vezes, com barulho, às vezes com luzes, eu tenho bastante sensibilidade a estímulos visuais. Então, eu tenho direito a adaptações na faculdade, só que eu fiz um teste. Eu não contei para todos os professores, eu contei para professores específicos de matérias que eu estava tendo mais dificuldade. Às vezes é pela forma que o professor dá aula, às vezes é um professor que fala muito alto, Sim. isso dificulta muito para mim. E aí eu conversei com alguns professores específicos, eu falei com eles sobre o diagnóstico, eu falei quais adaptações eu precisava. E depois que eu contei, na verdade, eu tive a impressão de que eu fui muito infantilizada. Sério? Tem pessoas que, quando eu falo, começam a falar comigo assim, como se eu fosse uma criança. Entendi. Falam meio que. Falam infantilizando mesmo, tipo, usando palavras mais fáceis, ou agindo como se eu não estivesse entendendo, sabe? Aquela coisa assim, tipo, deixa eu simplificar para você, deixa eu Entendi. fazer por você. E eu entendo que a pessoa queira ajudar, e eu fico feliz que a pessoa queira ajudar, só que eu acho que existe um limite entre Sim. você ajudar e você incapacitar a pessoa. Exato. Então, eu vejo muito, eu tenho muito essa dificuldade. Se eu não falo, eu não tenho acesso às adaptações. Mas se eu falo e eu tenho acesso às adaptações, ou eu sou infantilizada ou eu sou julgada. Porque muitas vezes a pessoa olha para mim e fala, mas você não parece autista. Porque você fala, porque você tira nota boa, porque você trabalha, porque você isso, você aquilo. Só que onde que está escrito que o autista não pode falar ou que o autista não pode ser inteligente? Isso é muito de um estereótipo que a gente cria. Sim. É verdade. E assim, é surreal como normalmente eu pesquiso sobre o tema antes de fazer o PodID, e é surreal como o que você está citando acontece em 99% dos lares, das famílias, das pessoas, tanto conseguir diagnosticar, tanto conseguir perceber e entender, né, algumas ações de crianças ou até adolescentes, como foi no seu caso, e como isso vai se agravando. Eu estava vendo até alguns pais que as primeiras perguntas que eles se fazem ou fazem para o médico é: meu filho vai poder casar? Meu filho vai poder namorar? Meu filho vai poder fazer uma faculdade? Antes mesmo de saber o suporte, antes mesmo de saber o que o diagnóstico vai acarretar, porque cada um tem, né, as suas diferenças, mas são as primeiras perguntas que eles se fazem. E talvez por isso, talvez porque lidam com pessoas, com uma sociedade que realmente não consegue ainda entender o significado do TEA, e nem se esforçam muitas das vezes para entender, ou até se esforçam, mas não conseguem. E até um gancho para a gente ir agora para a sua fase adulta, né? Hoje você tem 21 anos, considerada adulta, e eu ia exatamente perguntar isso. Para quem não sabe, a Carol, eu até na apresentação falei, né, que ela tem 21 anos, ela faz faculdade de psicologia, no 7º período já, ela namora e ela tem uma vida social, ela tem uma vida normal. Exatamente isso que eu vou te perguntar. Quais são os desafios, né? Porque muitos se perguntam, por exemplo, eu tenho um filho de 10 anos, o Arthur, que tem TEA, e às vezes eu penso no futuro, né? Como que vai ser? E eu tenho 2 sobrinhos, o Iago e o Yuri, e eles já são grandes, e eu fico imaginando o Arthur já na idade dele. Será que Arthur vai fazer isso? Será que Arthur vai fazer aquilo que eles fazem? E eu acho que é um pensamento normal de família. E como que é para você isso? Porque, por exemplo, uma faculdade, eu fiz faculdade. Faculdade, quando você entra nela, é um mundo exatamente o que você falou. São pessoas, é luz,
é muita informação, é estudo, faz tarefa individual, faz tarefa em grupo, conversa, faz uma roda agora aí na sala para fazer um trabalho. Como que você consegue lidar com isso hoje, né? Não só na faculdade, mas no seu trabalho. E fala um pouquinho do seu namoro. Eu sei que tem muita gente curiosa no sentido de autista pode namorar, autista pode casar. Sim, gente, pode. A Carol namora. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa fase adulta sua com o Thea. Eu acho que eu tive bastante dificuldade, mas no início da faculdade, porque eu demorei bastante para me adaptar com o ambiente. Muita gente e aquele período assim que é complicado para todo mundo no início, né? Que a gente não conhece o lugar, a gente não conhece ninguém. Mas eu acho que até hoje as dificuldades que eu tenho são mais assim, eu tenho bastante dificuldade de ficar em sala porque são muitos estímulos, é muito barulho, são muitas luzes e até às vezes o slide fica, sabe, é muito. Então eu saio muito da sala e eu sinto que muitos professores ficam muito incomodados com isso porque é como se eu não estivesse prestando atenção. Entendi. Eu vou muito bem nas provas, eu nunca tive dificuldade assim para aprender. Mas essa é uma dificuldade que eu tenho, assim, de ficar em sala. E os trabalhos em grupo, principalmente quando são aqueles assim, aquela coisa não planejada, ou então assim, que o professor planejou, mas ele não falou para ninguém. Para mim é sempre bem complicado. E apesar de a gente tem o núcleo de apoio psicopedagógico na minha faculdade, e eu posso ir lá e pedir ajuda nessas situações, assim, não ajuda, mas adaptações. Sim. Eu tenho direito, só que eu acho que, na verdade, a maior dificuldade não é eu conseguir essas adaptações. É que quando eu tenho acesso a essas adaptações, eu sou discriminada pelos próprios professores ou pelos alunos. Entendi. Porque, justamente, as pessoas não acreditam quando eu falo. Até porque eu acho que eu sou muito boa em esconder essas dificuldades. Então as pessoas criam uma imagem de mim. Quando eu falo, eu sinto que eu sou levada como aproveitadora. Ou está sendo privilegiada, tá se fazendo para ter privilégios. Entendi. Sim, exatamente. Eu acho Surreal. que essa é a minha maior dificuldade na faculdade. Inclusive, continuo tendo problema com isso. Já faz 3 anos que eu estou fazendo faculdade. Até hoje isso não é resolvido, porque a cada período são professores novos e é sempre a mesma coisa. Eu aviso que eu já passei pelo NAP, eles já me liberaram me autorizaram a ter essas adaptações, mas os professores têm bastante dificuldade para aceitar. Já passei por situações em que falaram coisas extremamente preconceituosas. Eu lembro que no início da faculdade, acho que no primeiro ou no segundo período, eu quase desisti da faculdade por conta de uma professora que falava coisas extremamente capacitistas. E uma coisa que me marcou muito foi quando ela falou: mãe nenhuma quer um filho com defeito. Meu Deus. Porque a gente estava falando, era mais voltado para neurociência, desenvolvimento, e aí ela estava falando sobre fazer exame na gravidez para saber se o filho vai nascer com alguma síndrome. Sim, e tem aí, esse exame. Ela estava falando que seria bom se esse exame fosse melhorado para descobrir se o filho é autista no útero, porque para a mãe já saber e já poder fazer alguma coisa. Não acredito, gente. Numa faculdade. Para formar psicólogos. É isso que eu estou entendendo. É isso mesmo, né? Não, assim, eu conversei algumas vezes com ela. Hoje ela melhorou muito. Que bom. Isso foi bem no início, então agora ela já é totalmente diferente. Ela é uma das pessoas que mais me ajuda naquela faculdade hoje. Que bom. Ela se tornou uma pessoa muito acolhedora. Mas nesse início, assim, eu quase desisti por causa dela. Imagino. Porque, na verdade, ela falou isso e ela olhou pra mim. E eu tinha contado, ela sabia disso. Ela já sabia. Olhou pra mim. E eu senti como se ela estivesse falando aquilo pra mim.
Eu lembro que eu cheguei em casa, eu contei isso pra minha mãe ficou muito brava. Minha mãe queria ir lá na Imagino. faculdade. Pelo que eu conheço, imagino. Ela queria ir lá e falar direto com a professora, né? Mas não foi, não, né? Não foi, não deixei. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, não faz isso. Não, e é super interessante a Carol falar sobre isso, porque não sei se eu vou falar errado, mas eu creio, né, que a grande maioria, a maior parte do diagnóstico normalmente se vem mais quando na fase criança, não na fase de adolescência. Eu acho que isso tem mudado muito. É. Eu vejo que. Eu não sei, assim, eu acredito que a gente não tenha dados sobre isso para afirmar com certeza. Até porque eu acho que a questão do diagnóstico do espectro autista hoje está bem complicada, porque tem muita gente que fala. Ah, porque agora tudo é autismo. Ah, porque dizem que aumentaram os casos de autismo. Mas será que aumentaram os casos ou será que aumentaram os diagnósticos? Verdade. Será que tinha gente antes que não tinha acesso a isso e agora está tendo acesso? Verdade. Será que hoje não tem mais conhecimento? Sim. E aí eu acho que hoje isso é um assunto complicado. Mas eu vejo que pessoas que têm algum atraso, por exemplo, um atraso na fala, têm mais chance de serem diagnosticadas do que pessoas que não têm atraso. Eu acho, eu vejo muito pelas pessoas que eu conheço, pelos relatos, né, até na internet também. A gente vê mais os diagnósticos quando já desde criança apresenta atrasos. Então, tá demorando a falar, tá demorando a andar. Aí essas coisas que são prejuízos mais funcionais e visíveis, né? Porque a mãe tá ali já espera que a criança fale, que ela comece a andar naquela idade, então chama logo atenção. Isso acho que chama mais atenção. Mas hoje a gente está tendo mais diagnósticos tardios também. E o que eu ia falar é sobre muitas mães se preocupam na fase escolar, né? Porque de repente descobre Arthur, ele foi diagnosticado com 2 anos de idade. Então, assim, quando ele entrou na escola, eu já sabia. Então, a gente vem com essa preocupação. E aí, o mundo de faculdade também é um mundo totalmente diferente, bem maior do que uma escola. E você citar tudo isso é legal no sentido de quem está em casa se preparar, mas também não desistir. Então é super importante você falar, não só que você está numa faculdade, porque isso para mim é super legal, mas falar também que teve dificuldades, teve vontade de desistir por causa de uma fala infeliz, né? Mas não desistiu, já está no 7º período, são o quê? 8 ou 10? 10, mas está quase lá e vai conseguir com certeza. Então, não desistam. Eu sempre gosto de deixar umas falas assim aqui, porque esse pod é para isso mesmo, é para contar a nossa história, não para que as pessoas saibam, mas para que as pessoas saibam quem somos, o que conseguimos e que vocês podem conseguir também. É só se esforçar, tentar e não desistir. Fala um pouquinho do seu namoro, Carol. Como que você conheceu o seu namorado? Ele tem TEA ou não? Eu sei que você deu um spoiler aqui, mas como tem muito mais pessoas que vai assistir esse vídeo, queria que você contasse um pouquinho e do passo a passo aí de como que vocês estão, quanto tempo de namoro, como vocês se conheceram. Superficialmente, a gente não quer entrar na intimidade. Meu namorado, a gente se conheceu pela internet, na verdade. E nas primeiras vezes assim que a gente saiu, era uma grande dificuldade, porque eu não chegava perto dele, eu não encostava nele, eu não olhava no olho dele, era muito Ele já difícil. sabia? Já. Eu acho que nos primeiros momentos assim da gente conversando, a gente entrou nesse assunto, eu já falei. Ele não é autista, mas ele tem TDAH, então eu acho que grande parte, assim, ele entende. Eu acho que isso foi essencial, porque eu acho que ele foi muito, muito paciente, muito respeitoso. E eu acho que sempre teve aquela coisa assim, ele reconhece as minhas dificuldades, ele sabe que eu tenho dificuldades, só que ele não me incapacita por conta delas. Sim. Ele não, assim, por exemplo, eu posso ter dificuldade numa coisa
e ele não vai fazer aquilo por mim, ele vai me ajudar a Legal, fazer, muito sabe? bom. Eu acho que a maior dificuldade no início, assim, com ele é porque eu não conseguia tocar, tipo, para abraçar, não conseguia olhar no olho, isso tudo. E é até bem engraçado que ele fala que nessas primeiras vezes que a gente saiu, que para ele olhar para mim, a gente passava assim pelos lugares e ele olhava para mim pelo reflexo das coisas. Porque porque se ele olhasse assim de frente, aí eu ficava nervosa. Ele eu acho que fez, era mais por cuidado com você mesmo, né? Uma graça. E ele foi bem paciente. Eu gosto muito de contar a história assim, do nosso primeiro beijo, que foi bem. Para mim foi muito bonito, porque ele teve esse cuidado, assim, ele sabia que eu tinha muitas dificuldades sensoriais. E foi muito legal que ele, no primeiro momento, assim, ele falou pra segurar na mão, e aí ele falou, tipo, fez carinho na mão, aí ele falou, tipo assim, o toque, você tá sentindo, é bom, tal. E aí ele perguntou se podia me abraçar, falou sobre o perfume, tipo, tô sentindo, eu botei perfume hoje, você tá sentindo? Foi meio que introduzindo essas Sim. coisas aos poucos. Isso a gente já tinha saído algumas vezes, nós já éramos amigos, a gente ficou bem próximos, Sim. até para eu conseguir, porque eu tenho bastante dificuldade assim para criar intimidade com as pessoas. E ele foi extremamente paciente, e eu acho que isso é essencial, a paciência, o respeito, parceria, Sim. sabe? Eu acho que isso é essencial. Eu vejo que muitas pessoas acham que autista não gosta de abraço, ou que autista não pode beijar, não pode namorar, não pode casar e tal. Mas não é que não pode. Eu acho que a gente tem particularidades. Sim. Eu, por exemplo, tenho a dificuldade sensorial. Pode Sim. ter gente que não tem essa dificuldade sensorial. Mas eu acho que o essencial mesmo é que a pessoa saiba respeitar quais são as dificuldades, saiba respeitar o tempo, porque eu não consegui abraçar no início, mas com o tempo eu fui conseguindo, e ele Sim. soube respeitar esse tempo. Então, acho que isso é essencial. Né? Gente, ela encontrou um príncipe, vocês têm que correr atrás, façam a parte de vocês. Carol, e no seu trabalho? Também tem esse tabu de que autista não pode trabalhar, né? Tem mães até que por proteção, não estou aqui para julgar ninguém, mas né, querem ali proteger o filho, então nem incentivam eles a correr atrás, a buscar um emprego. Você hoje já faz estágio, né? E como que como que é esse estágio? Você tem alguém que é superior a você, com certeza. Não sei se você tem reuniões, se você tem feedback. Como que você lida na parte profissional? O meu primeiro estágio foi na faculdade, foi até no NAP, que eu falei, que é o Núcleo de Apoio Psicopedagógico. Legal. Eu tive uma supervisora incrível, que ficou assim marcado para mim, porque ela foi uma grande inspiração. Sim. E foi uma pessoa que me ajudou muito no início da faculdade. E nesse estágio era um estágio bem tranquilo. Eu tinha sempre ali a companhia dela. Depois eu fiz um estágio como mediadora numa escola, e foi bem difícil. Eu acho que a questão assim não era horário, não era assim essas questões mais voltadas. Quando a gente pensa assim, no mundo do trabalho, a gente pensa que a pessoa vai ter. Eu estagiava 6 horas por dia, era numa escola, e só de pensar no ambiente escola, eu fui pensando, meu Deus, por que eu fiz isso? É verdade. Porque muito barulho, muitas crianças, e meu estágio envolvia, assim, eu gostei muito, eu aprendi muito. Eu me apaixonei, assim, pelas crianças que eu você sim, cuidava. mas foi bem difícil para mim a parte sensorial. Eu acho que foi a minha maior dificuldade também, porque era muito barulho e às vezes eu ficava com crianças que demandavam muito toque. Sim. Crianças que queriam muito abraço, queriam vir pro colo, queriam beijar o rosto, essas coisas, e para mim era uma grande dificuldade.
mas eu também tive uma supervisora bem legal, então ela respeitava essas características. Então, por exemplo, como ela sabia que eu não me sentia bem com abraço, com toque, essas coisas, ela procurava me colocar mais com crianças que não tinham essa demanda. Entendi. E no meu estágio hoje, é um estágio remoto, Sim. é uma coisa assim mais operacional, mas quando eu entrei, a ideia era que eu ficasse mais com o atendimento dos alunos. Então, na minha primeira semana, a minha supervisora me pediu para fazer várias ligações. E aí eu ligava para os alunos e eu ficava passando mal de Parecia nervosa. até que eu estava na sua frente. Eu acho que você ficava até deve ficar vermelha. Nossa, eu ficava muito nervosa. E aí eu Imagino. conversei com ela, eu falei que tava sendo muito difícil essa questão das ligações. E isso foi uma. Eu tive essa adaptação que eu não precisei fazer as ligações. Tinha uma outra estagiária que lidava muito bem com isso, e eu troquei algumas tarefas com ela. Então, essa supervisora, ela sentou com as duas e viu o que a gente poderia, assim, minhas tarefas que podiam passar para outra estagiária e as tarefas da outra estagiária que podiam passar para mim. E aí, mas assim, não foi uma coisa, apesar dela saber que eu tinha essa dificuldade de estar ali no contato com os alunos, ela falou assim: eu vou tirar agora e a gente vai fazer estratégias para desenvolver você nesse aspecto. Então, se Legal. hoje você não consegue fazer todas essas ligações, então vamos começar por uma coisa que seja mais confortável para você. O que é confortável para você? E aí a gente chegou à conclusão de que eu poderia falar por mensagem primeiro. E aí eu legal. comecei nisso das mensagens, agora eu já consigo fazer ligação. Esse mês eu fiz pela primeira vez uma apresentação para uma turma. Sério? Que legal! Foi difícil, mas Gente, era assim, meu olha. desafio, era o final, assim, o desafio final que a gente fez tipo uma escadinha, e aí cada degrau era uma coisa que era para eu alcançar, e aí essa apresentação que a gente tem era meu desafio final. Imagino, e era um desafio mesmo, eu creio, porque você ia estar ali, né, olho no olho e tal. E você fez, conseguiu. Sim. Muito legal. Gente, isso é muito importante, porque assim, exatamente o que eu ia te perguntar, que eu vou te perguntar agora, né? Você trabalha, você namora, você estuda, e você vê algo hoje que você fala para mim assim, Ana, eu acho que vai ser impossível, eu faço muitas coisas, pretendo fazer outras, mas essa aqui eu acho que eu nunca vou conseguir alcançar. Você tem algo ou não? Você pode me dizer assim, Ana, o que eu quiser eu vou tentar. Se vai dar certo ou não, eu não sei, mas eu tenho coragem de tentar. Ou tem algo que você já vai me falar assim, eu não pretendo nem tentar fazer porque é algo que eu não quero. Eu acredito que eu possa encontrar dificuldades, mas eu não tenho assim algo que eu pense que seja impossível, porque eu acredito que até mesmo as dificuldades que eu tenho, eu posso arrumar estratégias para lidar. E talvez essas dificuldades não sejam superadas, mas talvez tenham adaptações, tenham outras coisas que eu possa fazer para alcançar. Sim. Eu acho que eu acho que as pessoas acabam não falando, não falando, mas às vezes a pessoa tem dificuldade e tem uma outra coisa que é o ponto forte dela. Certo. E às vezes a gente fala assim, ah, ele tem tal dificuldade, mas ele consegue fazer as outras coisas, então não tem problema. E eu acho que isso tem um lado bom, que é você valorizar o ponto forte da pessoa, sim, mas também tem um lado ruim, que às vezes é como se a gente estivesse tornando invisível aquela dificuldade. Eu muitas vezes ouvi, ah, mas você é inteligente, então você vai conseguir fazer. E eu acho que isso muitas vezes prejudicou o meu acesso a adaptações que eu tinha direito. Sim. Então, eu continuo sofrendo com isso, principalmente na faculdade, porque é sempre aquela coisa, ah, mas você tira nota boa, então você não precisa de adaptação. Entendi. Mas você é inteligente, você não precisa de adaptação.
E eu acho que é importante, sim, a gente falar, eu não sou incapaz, eu consigo fazer as coisas. Só que eu também acho que é importante a gente lutar pelos nossos direitos. Sim. Então, se a gente tem direito de adaptações e se a gente precisa delas, eu acho que a gente tem que lutar por elas. Eu acho que é sempre importante a gente falar sobre isso, porque se a gente não fala, a gente não, muitas vezes não consegue alcançar. Na verdade. E tem muita gente em casa que talvez não saiba que tem direito a essas adaptações, né? Não só na faculdade, mas como na escola, num curso, por exemplo, né? Às vezes seu filho faz um curso de inglês fora da escola, então você pode buscar esses direitos para eles. É super importante essa fala da Carol aqui. Eu mesma eu sei que tem, mas me despertou para algumas coisas aqui como mãe, inclusive, porque de repente a gente não consegue alcançar algo porque a gente não sabe que é o nosso direito, que é o direito do nosso filho, e pior, eles sofrem com aquela situação, podendo não sofrer ou podendo amenizar o sofrimento, que a gente tem direito e a gente precisa cobrar os nossos direitos em relação a isso. Então, Exatamente. isso é super importante. Às vezes tem algo que eu consigo fazer. Eu posso fazer aquilo sem adaptação. Só que às vezes vai trazer um sofrimento muito grande, uma exaustão. Sim. Eu vejo muito que tem muitos autistas, muitas pessoas autistas que chegam à exaustão, porque é sempre assim, passando do próprio limite para alcançar o que é a expectativa de outras pessoas. Exatamente. Eu senti muito isso na sua fala inicial do personagem, né? Você criou uma Carol para agradar ao próximo ali, as pessoas que te rodeiam, né? E isso traz com certeza uma exaustão muito grande. É como você está vivendo algo que não é uma realidade para que as pessoas vejam. E na verdade deveria ser o contrário. Você tem que ser quem você é, né? Poder se abrir com as suas limitações ali que você está trabalhando e as pessoas estarem ali prontas para te acolher. E a sociedade talvez hoje não esteja pronta para isso, né? Carol, você fez qual tipo de tratamento no decorrer desses anos desde o seu diagnóstico? Só terapia? Eu fiz terapia, eu fiz acompanhamento também com um psiquiatra. Eu tomei remédios para ansiedade, porque apesar, assim, eu não acho que a ansiedade seja o meu maior problema, mas a gente sabe que é muito comum ansiedade, depressão como comorbidade. Então eu fiz tratamento para ansiedade e depressão por bastante tempo, antes e depois do meu diagnóstico. Sim. Mas eu acho que antes mesmo do meu diagnóstico, eu acho que a minha mãe conseguia identificar muitas dificuldades em mim e ela sempre, apesar de não ser profissional nessas áreas, ela sempre me ajudou bastante, tentando estimular, né, para eu conseguir desenvolver essas coisas que eu tinha bastante dificuldade. E eu acho que como eu recebi o diagnóstico, eu já estava com 16, 17 anos, eu acabei não tendo a oportunidade de fazer alguns tratamentos que tenho certeza que teriam me ajudado no início. Exatamente. E eu acho até que, apesar de eu ter feito terapia antes do diagnóstico, se eu tivesse um diagnóstico antes, essa terapia poderia ter sido mais focada, exatamente, mais focada nas dificuldades. Sim. Porque eu sinto que antes a terapia estava muito tratando ali uma consequência das minhas dificuldades e não as dificuldades em si. Entendi. Então, por exemplo, eu estava sempre tratando a ansiedade. Só que a minha ansiedade era uma consequência das minhas dificuldades. Sim. Então, eu tinha muita dificuldade social, então eu ficava muito ansiosa para situações sociais. E aí eu estava ali sempre tratando a ansiedade para situações sociais, mas eu nunca chegava à raiz do problema, que eram as dificuldades sociais. Não, isso acontece demais. Eu quero aproveitar a fala da Carol para até fazer um apelo em casa, né? Eu lembro de quando o Arthur tinha 2 anos, que eu falei,
E eu saí com 2 primas para tirar foto de Natal no cenário, né, que a criança veste. Aí você tira aquelas fotos e na vez de Arthur, ele foi o terceiro, e na vez dele ele tirou 2 ou 3 fotos que eu tenho até hoje com o ursinho de Natal. E quando a fotógrafa foi tirar o ursinho dele para dar outro ursinho, para mudar ali o tipo de foto, para não ficar igual, ele acabou com o cenário. Ele destruiu totalmente o cenário. E eu chegando em casa, aí não consegui tirar mais fotos, foram 3, só os outros primos dele que conseguiram. E quando eu saí do carro, minha prima falou assim: Ana, você já pensou em procurar um psiquiatra para Arthur? E aquilo, gente, eu fuzilei ela com os olhos. Total. Eu fuzilei. Ela ficou, não, calma, não tô falando. Aí ela falou um pouquinho comigo. E quando eu entrei e fechei o portão, eu chorei tanto. Eu nem sabia de nada. Eu chorei tanto, eu chorei muito. E aí que eu comecei a procurar ajuda. E aí veio o diagnóstico, o Arthur foi tratado, né, exatamente com o que precisou. A terapia ocupacional foi, assim, de suma importância para ele. E eu faço esse apelo, né? Se você vê algo diferente, porque você pode levar e não ter diagnóstico nenhum. Legal, que bom que não tem. Você fez a sua parte. Mas você também pode levar cedo, de repente ter algo que você pode começar a tratar cedo, com uma assertividade maior, e a criança sofrer muito menos do que ela poderia sofrer se ela não entender, os pais e ela mesma não entender o que ela tem. Então, isso que a Carol citou, eu me reconheço muito nisso. Na hora eu fiquei muito triste com a minha prima, depois eu até pedi desculpa a ela, porque eu entendi que você tratar o seu filho, um psiquiatra, um neurologista, gente, não significa que o seu filho é maluco. Que foi a primeira pergunta que eu fiz para ela. Você está falando que meu filho é maluco? Foi a primeira pergunta que eu fiz, né? Falta de sabedoria, falta de conhecimento. E ela falou, não, de jeito nenhum. E depois, quando eu entendi tudo, eu pude ver que não é bem assim. E tem muita gente que não tem o diagnóstico mais cedo porque os próprios pais têm preconceito quanto o nome do médico, né? Não do médico, mas da especialidade do médico. E não, eles estão ali para tratar mesmo, para ajudar, como eu, como a Carol, como qualquer um que precise. Então, é muito importante que a gente abra a nossa mente para isso, né? E eu acho que as pessoas, ainda mais do que o medo do médico, é um medo, assim, do diagnóstico. Sim. Como se o diagnóstico significasse que o filho vai ter dificuldade. Só que se o seu filho já está tendo dificuldade, e aí você não quer procurar um diagnóstico porque você acha que isso vai rotular o seu filho vai continuar tendo dificuldade do mesmo jeito. Exatamente. Só que você tendo um acesso ao diagnóstico, o diagnóstico ele não é um rótulo. Sim. Na verdade, o diagnóstico ele pode ser um direcionamento. Sim. Quando você chega ali, às vezes, eu como exemplo, eu fiquei tratando ansiedade por muito tempo, porque eu tinha ansiedade, só que não era exatamente aquilo. Se eu tivesse o diagnóstico antes, a gente teria tratado o que realmente era a questão. O que provocava ansiedade, o que seria muito mais eficaz. Isso teria me poupado de um grande sofrimento que eu passei por anos. Até Verdade. os meus 18 anos eu estava tendo dificuldades sociais que me geraram muito sofrimento, que provavelmente se eu tivesse recebido um diagnóstico cedo, eu teria trabalhado nisso e talvez isso teria melhorado. Ou talvez não, porque é uma característica, né? Dificuldade Sim. social. Mas eu poderia ter aprendido estratégias para lidar com isso, lidar com a frustração de que as coisas não estavam saindo bem ali, né? Mas aí eu teria aprendido talvez estratégias para lidar ou estratégias para socializar de uma maneira mais efetiva, Sim. né? Não, com certeza. E Carol, a gente já está chegando no final aqui da nossa entrevista, né? A gente foi, né, Carol na infância, na adolescência, hoje adulta. Mas a Carol de hoje, né? Hoje, para a gente finalizar aqui, qual palavra você consegue falar para te definir hoje?
O que que você... Eu achei muito legal a sua fala sobre os degraus que você subiu aos poucos, se adaptando ao seu trabalho. Achei isso super interessante. Tanto por parte deles de entender você, quanto da sua parte de querer subir esses degraus, porque a gente precisa querer. Então, você começou lá na mensagem, depois começou no telefonema, depois foi para a reunião ali olho no olho. Então, assim, hoje, o que que você pode encontrar de desafios e o que que você espera para daqui a uns anos, né? Eu sei que você se espera se formar, mas até onde você acha que a Carol pode ir? Pergunta difícil. Eu acho assim, eu acho que eu fui morar sozinha recentemente, saí da casa dos meus pais. Ótima E fala. isso foi uma grande mudança. Verdade. E apesar de ter sido muito positivo, sempre é positivo, é um avanço, é crescimento, mas eu percebi a falta que o suporte faz. Eu sempre tive minha mãe ali me dando muito suporte, minha mãe sempre foi muito presente, Sim. mesmo não tendo conhecimento às vezes, mesmo não entendendo, ela sempre deu o melhor dela para me ajudar. E eu fui morar sozinha e eu percebi que eu tenho muito mais dificuldades do que eu imaginava. Sério? Tem muitas coisas que eu pensava que seriam muito fáceis, que eu faria tranquilamente Tranquilamente. e que eu não faço tranquilamente. Legal, é bom saber. Até porque para quem está nos assistindo, você pode citar um exemplo? Eu, nossa, muitas coisas. Eu descobri que eu tenho muita dificuldade para ir no mercado. Que pode parecer uma coisa muito boba. Normal. Mas ter uma pessoa comigo faz toda a diferença. E às vezes não é para a pessoa fazer por mim, é só para estar ali. Entendi. Sabe? Porque o mercado são muitos estímulos, Sim, é muita coisa. imagino. E é bem difícil. Cozinhar é difícil. Eu já fazia algumas coisas na casa dos meus pais, só que fazer 100%, né? Sim. Tem sido bem difícil. Eu acho que são pequenas coisas que são comuns, que todo mundo faz, todo mundo tem que fazer. Mas foi uma grande mudança para mim. E, na verdade, eu meio que levei um susto com essa dificuldade. Porque eu sempre tive dificuldades sociais e dificuldades sensoriais, só que eu sempre funcionei bem no meu dia a dia. Claro que com muito suporte da minha mãe. Isso. E aí, sem o suporte, eu percebi que eu tinha muitas dificuldades no dia a dia que eu não tinha antes. E eu senti, assim, foi um susto para mim. Eu parei e... Quando eu recebi o diagnóstico, claro que no início foi difícil de aceitar, mas depois que eu comecei a estudar sobre, eu fiquei muito feliz. Foi um alívio, porque aí você entende, assim, o motivo. Porque antes era como se eu fosse um alienígena. Sim. Por que que eu sou assim, né? E Exatamente. Por que eu que eu sou entendo. assim? Por que que eu não sou que nem as outras pessoas? Por que que eu não consigo fazer amizade com as outras pessoas? Por que que eu não consigo brincar com as outras crianças? E quando eu recebi o diagnóstico, isso tudo foi, assim, explicado. Sim, E foi um alívio. imagino. Só que me deparar de novo com tantos desafios foi muito difícil. Sair da casa dos meus pais foi muito difícil. Imagino, assim, você foi muito corajosa. Mas, e isso assim, esse susto fez me gerou uma dificuldade grande de me aceitar. Eu senti que eu voltei àquela dificuldade. Porque, sabe? Poxa, por que eu tenho que ter dificuldade com essas coisas que são tão simples? Essas coisas que são tão normais, são tão comuns, que todo mundo consegue fazer, por que eu não consigo fazer? Sim. E aí eu lembro que eu tenho a impressão de que o mundo não é feito pra gente. O mundo é feito para os neurotípicos, sabe? E, e meio que já é esperado, né? Que essas coisas sejam difíceis, porque o mundo não é feito pra gente. Eu acho que
É difícil porque eu sinto que as pessoas não entendem. E as pessoas julgam muito. E, por exemplo, se para mim é difícil ir no mercado e eu tenho direito a usar uma fila preferencial, por que eu não posso usar? Porque quando eu vou lá e eu uso uma fila preferencial, o idoso que está atrás de mim fala: por que você está na fila dos idosos? Entendi. Você não está grávida, você não é idosa. Aí você tem que usar O que aquele você cordão tem? porque as pessoas têm que ver. Mas o idoso precisa usar cordão de Não idoso? precisa. A grávida precisa usar cordão de Não. grávida? Ou É não sabe por verdade. que ninguém precisa usar cordão, mas eu preciso usar cordão. Sim. Eu preciso botar lá o meu cordãozinho de quebra-cabeças e ficar lá na fila para as pessoas saberem o porquê que eu tô ali. Isso aqui é um direito meu. Sim. E mesmo usando cordão, eu não uso cordão de quebra-cabeças porque eu não gosto muito do símbolo do quebra-cabeça. Uhum. Porque eu sinto que traz muito aquela coisa assim de uma pessoa que não se encaixa ou uma peça que falta. E aí eu prefiro usar o cordão dos girassóis, que é para representar as deficiências ocultas, Sim. que não dá assim, não são visíveis. Ah, tá. E mesmo assim, para mim andar de ônibus é muito difícil, porque o ônibus faz muito barulho, Faz. porque eu fico muito ansiosa quando tem que descer, e às vezes você aperta o botão e o botão não funciona, e se o botão não funciona, parece que desregula todo o planejamento Eu que eu grito fiz na pro minha motorista, cabeça. mas você não vai fazer isso. Mas é verdade. Tem as dificuldades, E aí, tem. se eu sento no assento Preferencial? preferencial, que é um assento assim que tem uma acessibilidade para eu Tem. conseguir acessar ali a porta. Eu tenho dificuldade de coordenação motora, isso é uma coisa comum. Então, para mim, andar no ônibus é muito difícil. Eu preciso sentar perto da porta, senão eu não vou conseguir sair a tempo. E aí eu sento ali porque tem o botãozinho para eu apertar ali na frente, porque vai ser mais fácil para eu sair, eu vou estar vendo a porta, eu vou estar mais tranquila. Mas E tem mesmo os assim, maus, tem os olhares, né? não só os olhares, mas os comentários e as pessoas que cutucam e falam: por que você está sentada aí? E às vezes o Sério? ônibus está vazio e eu sentei naquele lugar porque é uma acessibilidade para mim, e a pessoa Gente. vai lá e me cutuca para eu sair daquele lugar porque eu, às vezes, com um cordão de girassóis, que é para representar uma coisa que você não consegue ver. E a pessoa vai lá e. E ainda de catuca. Sim. Então, assim, eu não acho que eu seja incapaz de fazer Sim. coisas, só que eu acho que às vezes eu preciso de adaptações para conseguir fazer, e eu acho que a maior dificuldade não é ter acesso a essas adaptações, mas lidar com as outras pessoas, com o julgamento das outras pessoas, Entendi. com essas pessoas É a que parte mais querem. difícil. Exatamente. Ô, Carol, para a gente encerrar, você já até falou um pouquinho. Como que você vê hoje essa sociedade que você está falando? Você, né, a gente já evoluiu bastante no sentido de como foi meu texto inicial, né? Tá nas redes sociais, o TEA, a sigla, tem muitos canais falando disso, tem muitas pessoas falando até coisas que não sabem, tem pessoas diagnosticando sem ser médico. Então, o tema acaba que se expandiu de uma forma muito rápida, né? Mas a sociedade, na verdade, ela não conseguiu acompanhar isso, até pelo seu relato aqui. O que você espera da sociedade hoje, de uma evolução, não no sentido científico da coisa, mas de empatia mesmo? Até eu pergunto como mãe a você, né? Porque meu filho tem 10 anos, você tem 21. Hoje ele estuda numa escola ali que ele estuda desde criança, então ele tem os amiguinhos dele, ele tem ali a direção da escola que me conhece há muitos anos, e eu fico pensando que depois que ele sair dali ou ir para uma outra escola, como que vai ser? Então, o que você vê dessa evolução da sociedade hoje quanto à empatia realmente, o interesse de conhecer verdadeiramente o tema e acolher e ajudar as pessoas que nos rodeiam, que tem não só a síndrome do TEA, mas até outras também. Você vê esperança na sociedade? Eu acho que sempre demora para as pessoas se adaptarem a novas informações. Eu acho que a gente ainda tem pouco conhecimento sobre o transtorno do espectro autista.
até essa mudança de autismo para transtorno do espectro autista é recente. Sim. Então, eu acho que com o tempo isso ainda vai melhorar. O que me preocupa hoje é a banalização do diagnóstico. Porque eu acho que apesar de ser bom as pessoas terem mais acesso ao conhecimento, eu acho que tem muita informação errada. Entendi. Muita informação ultrapassada, muita notícia falsa sendo espalhada por aí, e eu sinto que as pessoas pegam essa informação como verdade e não questionam, não tentam procurar. Sim. E eu acho que isso às vezes leva a uma banalização do diagnóstico. Como você falou, tem muita gente diagnosticando sem ter especialização para isso. Sim. Tem muita gente que vê vídeo na internet e fala assim: ah, eu não gosto de barulho alto, então eu sou autista. Exato. Ah, eu não tenho amigos, aí eu sou autista, então. Sim, verdade. E eu acho que isso contribui com essa visão de que tudo é autismo. Porque realmente tem muitas pessoas aí falando que são autistas e às vezes não fizeram uma avaliação. Eu sei que é caro. Geralmente é caro ou é difícil de acessar. Sim. Só que eu também acredito que isso vai se tornar mais acessível, porque quanto mais conhecimento a gente tem, mais Verdade. acessível se torna. Mas eu acho que essa questão do autodiagnóstico é complicado. Tá bom, gente. Tivemos um papo aqui, Carol, muito obrigada. Muito obrigada. Acho que também foi mais um desafio para você aí, concluído com sucesso. Eu adorei o papo, foi muito direto, muito objetivo, mas muito esclarecedor. A gente vai colocar no ar aí em alguns dias e eu espero muito que vocês vejam, que vocês conheçam mais do tema. Não só se você tem um filho ou uma filha, ou alguém, um vizinho ou um sobrinho, né? Que a gente tem casos aqui na igreja até de pessoas que têm, né, sobrinhos, primos, mas que você queira aprender exatamente para se você estiver no ônibus, para se você estiver no mercado, para se você estudar com alguém, você possa entender essa pessoa, você possa ter empatia por essa pessoa, você possa criar uma sociedade melhor para eles e para todos nós através do seu conhecimento. Assim, eu fico muito feliz por exemplo, como você é corajosa, como você conseguiu romper barreiras e espero que muitas pessoas consigam também em casa, que muitos pais parem de limitar seus filhos. Eu mesma tinha muita dificuldade com isso, de super proteger o Arthur, e hoje eu tento, né, aos poucos melhorar nisso, porque eu acho que a mãe já é super protetora por natureza, quando tem um filho com TEA é pior ainda, e mais que a gente possa conseguir encorajar os nossos filhos, levando até para o lado, né? O Pod Id, ele é fruto da Igreja do Deus Eterno, é um canal vinculado à Igreja do Deus Eterno, e eu costumo muito falar para o Arthur que ele pode tudo em Deus, que todo mundo pode tudo em Deus, mas eu falo muito para o meu filho isso: você pode ser o que você quiser ser, você pode tudo em Deus. Então, o seu filho, a sua filha, pode fazer uma faculdade, pode ter um namorado, pode casar, pode vir na igreja. A gente até aprendeu com a Carol algumas coisas que a gente pode ter aqui para ajudar, para acolher. Então, que realmente esse vídeo possa trazer não só informação, mas mudanças reais para a vida de cada família que está nos assistindo. Porque eu percebi que são detalhes, às vezes, que podem fazer grande diferença na vida de quem tem o espectro. Carol, você tem algum recado final para mandar aí para essas famílias, para pessoas, crianças ou da sua idade? Com certeza Arthur vai assistir quando sair. Eu creio que outras crianças também da igreja, e adolescentes e jovens, que às vezes se autolimitam ou tem alguém do lado que limita eles e, cara, você foi tão longe, tá indo tão longe, tem um caminho lindo pela frente, e eu não quero deixar de a gente incentivar essas pessoas que estão nos assistindo também. Eu acho que o conhecimento é muito importante. Autoconhecimento também. Eu acho que é muito importante a gente buscar saber, a gente não ficar preso ao que as pessoas dizem, preso ao que às vezes a gente acredita, porque
Às vezes a gente está ouvindo o que uma pessoa falou, o que outra pessoa falou, a gente cria uma crença. E eu acho que, na maioria das vezes, é isso que é o limitante. Não é o transtorno em si. Sim. Só que, às vezes, o peso que esse rótulo traz. Verdade. Por conta das crenças das pessoas. Porque o transtorno do espectro autista não vai limitar uma pessoa assim, você é autista, então você não pode fazer tal coisa. Isso não existe. Não a pessoa existe. pode ter dificuldades, mas essas dificuldades podem ser trabalhadas ou, às vezes, conseguir uma adaptação para a pessoa alcançar aquilo. Então, eu acho que o conhecimento é essencial. Conhecimento, pesquise. Carol, muito obrigada. Obrigada. Foi ótimo o nosso papo, adorei. Gente, não deixem de assistir. Um tema super relevante. Compartilhem depois que vocês assistirem, você vai ver esse finalzinho aqui. Compartilhem com pessoas, compartilhem nas redes sociais, porque realmente é um tema, não é um simples tema, é um tema que vai ajudar muitas famílias. Obrigada pela sua audiência, obrigada por estar inscrito no canal. Maio a gente tem mais aí, outro pode ir falando aí do Dia das Mães, um grande testemunho. Então não deixe de seguir a gente e ver as nossas novidades também no nosso Instagram da Igreja do Deus Eterno. Tchau, tchau. Um abraço.